O segundo texto basilar para a nossa discussão aqui é o texto do Stuart Hall, que é Raça, o Significante Flutuante. E nesse texto ele vai estar fazendo uma reflexão sobre essa característica da raça, como essa característica plástica da raça, no sentido de estar associada a um espaço-tempo e de estar associada aos regimes de mudanças desses espaços-tempos. Então, veja, a ideia de raça entendida como um significante. E o significante o quê? Associado à questão do discurso. Ele traz essa ideia nesse artigo, que é fruto de uma conferência que ele fez, e dá uma desarticulada que se relaciona com a nossa a pergunta que fizemos no primeiro episódio sobre quantas vezes você foi negro, né? Porque destacar esse caráter transitório da identidade que muda conforme o espaço-tempo é uma forma de chegarmos a uma discussão talvez mais verticalizada e complexa para entender a maneira como os modos ficcionais eles constroem essas representações raciais, porque ao se pensar a raça como significante, né, sob a perspectiva de uma mobilização política em torno de questões de raça e racismo, a partir de pensando estratégias que organizam uma educação antirracista. Porque raça está dentro da composição desses grandes sistemas classificatórios de diferenças em sociedades humanas, e ela é uma categoria discursiva que fundamentou historicamente o raciocínio na ciência dessas diferenças, né? O terreno da ciência biológica ou genética se colocou nesse modelo que ele está próximo de, inicialmente, esse funcionamento de isonomia opinativa a partir da classificação biológica genética, né, dessa constituição. E essa é uma linguagem, é estruturada como uma linguagem. E esses significantes, eles se colocam nesses sistemas classificatórios de cultura e das suas práticas de produção de sentido. Então, veja que essas coisas, segundo Hall, elas vão estar ganhando sentido por causa que contém nas suas essências, em função das relações mutáveis de diferença que estabelecem com outros conceitos e ideias dentro do campo da significação. E esse sentido, ele é um sentido que pode ser relacional e essencializado, mas ele está sujeito a um processo constante de apropriação, né? Porque é um processo de perda de velhos sentidos, de apropriação, acúmulo e contração de novos sentidos. Um processo que ele é colocado dentro de uma esteira de ressignificação constante, porque ele sinaliza diferenças culturais, formações históricas e momentos. Então, justamente pensar o significante como um caráter transhistórico, ou seja, sempre há um deslizamento do sentido, sempre tem uma margem que ainda não foi apreendida pela linguagem e que vai poder estar relacionado à raça dentro de uma perspectiva do não dito, sabe? Uma existência de raça que ela vai estar dependendo desses movimentos de significação que, por ora, inclusive, podem
surpreender e se romper com significações anteriores. Então, tomar raça enquanto um significante flutuante é perceber esse deslizamento e é perceber também um certo incômodo ao se falar isso, porque afinal de contas, para muitas pessoas não há colocando dentro de uma vivência social a ideia de fluidez identitária. Pensar a identidade negra é pensar que se sempre foi negro para muitas pessoas. Sempre se foi lido como negro. Então, o que a gente coloca aqui não é o que Hall, né, coloca, a partir de Hall, não é uma questão de pensar nesses processos práticos de vida, mas é de pensar nas movimentações do discurso que estão relacionadas com os processos práticos de vida, no sentido de que a questão da identidade negra, ela é uma questão que vai além de um entendimento epidérmico e passa por um entendimento de absorção de uma certa programação branca eurocêntrica, uma certa adequação à linguagem de conhecimento, um certo modo de organização que passa por uma ideia de ascensão social e de, consequentemente, embranquecimento. Então a coisa ela é complexa, e ela é complexa justamente por ser óbvia. Então, raça, ele é um sistema autônomo de referência e ele não pode ser testado contra o mundo efetivo da diversidade humana, porque é apenas dentro do jogo do texto e do jogo de diferenças que a gente constrói na própria linguagem. Então aqui Hall, o que ele coloca é uma posição que existem diferenças de todo tipo no mundo, isso é muito importante a gente colocar aqui, e que a diferença é um tipo de existência anômala, porque há uma série que fareja esse tipo de coisa que a gente chama de mundo e que não há um motivo de negar essa realidade, essa diversidade. Porque, veja, dentro da linguagem, dentro do discurso e desses sistemas de sentido, é que a gente poderia dizer que as diferenças, elas têm uma força para se tornarem fatores da cultura humana e da regulação de condutas, certo? Partindo de um conceito de raça. Então, raça, ele está nesse germe de florescimento, de sentido, em que torna sociedades humanas inteligíveis, né? Então, assim, os sistemas de diferenças, a forma como se organiza essas diferenças em sistemas de sentido com os quais, de alguma maneira, a gente faz com que o mundo seja inteligível. Então, raça está nessa fonte, justamente nessa nascente de organização. E aí, esses sistemas discursivos, eles estão dentro de um jogo entre a representação da diferença racial, a escrita do poder e a produção do conhecimento, servindo de uma lógica para o funcionamento de maneiras que vão estar trabalhando a partir da diferença, de uma
de uma compreensão de como as ideias e conhecimentos eles organizam as práticas humanas entre os indivíduos. Entende? Então, eu estou aqui também, eu acabo me repetindo algumas vezes porque é importante a gente ter essa ideia de raça dentro da arena do discurso. Eu vou dar um exemplo agora prático dessa questão, que é quando você vai há uma cena em Bacurau que ela trabalha com a ideia identitária brasileira miscigenada, em contraponto a uma ideia de raça pura estadunidense, quando em determinado momento um grupo de extermínio se encontra com os sulistas brasileiros que estão ajudando no processo de, desenvolvimento dessa fase, dessa operação de extermínio do pequeno povoado que se chama Bacurau. E aí, no momento dessa reunião, o que acontece é que esse casal de sulistas, eles evidenciam, eles se colocam como próximos identitariamente dos estadunidenses, do grupo de estadunidenses que está lá, de norte-estadunidenses. E o resultado vem a partir da retórica do humor, né? Um riso é criado, um riso de estranhamento e de quebra. Por quê? Justamente, apesar de o casal ser lido no Brasil como branco, os americanos, eles não o leem como brancos, eles o leem como uma certa mistura de latinidade que passa pela miscigenação a partir de traços característicos que remetem a uma gramática epidérmica, uma gramática negra, digamos assim, ou seja, o nariz largo, as feições, que isso é colocado, né? Essa ideia da miscigenação que é muito colocada, e ela, quando a gente faz uma interpretação tomando o cinema, aqui é muito importante a gente colocar isso, porque é no cinema que tem essa vitalidade de movimentar e de se conectar a culturas, porque afinal de contas os filmes eles viajam, né, no sentido de expectação, vários públicos assistem esses filmes, então a gente pode se filiar inclusive nessa demarcação para entender historicamente a categoria de raça no cinema brasileiro e no cinema no geral como dependente de uma análise de espaço e de tempo, porque há uma problemática muito grande que historicamente é colocada do elogio à mestiçagem, que se levou a partir do pensamento de Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, como a gente vai ver isso em outros episódios, de colocar o fato de sermos um povo resultado de fusão de diferentes grupos identitários, índios, negros e europeus, como um atestado de garantia da inexistência de um racismo. E é muito complicado, porque quando se coloca isso, e aí dentro dessa arena de disputas de narrativas no cinema, de construções ficcionais que se relacionam e dialogam com a sociedade brasileira, a gente vai acabar sendo levado a cair em alguns tipos de reducionismos. Porque se por um lado, na cena de Bacurau, nessa cena de Bacurau, a gente pode analisar essa evidenciação
da importância de entender a expressão identitária racializada específica brasileira, quando se coloca a questão da mestiçagem em encontro e interpelação com outras produções identitárias de outros terrenos de outros países, como é os Estados Unidos, isso é um ponto, mas por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado para que isso não apareça como uma negação da nossa, justamente, especificidade que organiza muito e sabiamente os espaços em que corpos negros, sejam de qual tipo de gradação for, no Brasil, eles se colocam, porque efetivamente esse casal de sulistas em Bacurau, aqui no Brasil, eles jamais vão ser lidos, eles jamais podem ser lidos como negros ou como mestiços. Eles vão ser lidos como, e aí sim, eu falando dentro de uma perspectiva espaço-tempo, né? De contexto, pensando a sociedade, né? E deixando um pouco de lado a questão ficcional das narrativas e como isso. Mas o que eu quero falar é a ideia de que eles, por mais que sejam miscigenados, eles não vão ser lidos como negros. Se sabe, a produção judicial brasileira, ela demarca muito bem quais são os corpos negros, apesar desse caráter de miscigenação brasileira.